O Cordeiro que foi imolado é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória. Sois digno, Senhor nosso Deus, de se receber a honra, a glória e o poder, porque fizestes todas as coisas e pela vossa vontade existiram e foram criadas. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos juntos esta Santa Eucaristia, sejam todos bem-vindos a esse santuário. Queremos saudar aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. A palavra do Senhor hoje convida-nos a voltarmos para a Eucaristia e para a conversão. Por isso, diante do Senhor nosso Deus, peçamos o perdão das nossas culpas, a conversão do nosso coração. Senhor, nossa paz. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos destes a conhecer o alegre anúncio da ressurreição do Senhor, fazei-nos ressuscitar para uma vida nova pelo poder do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém, quantos seguissem a nova religião, tanto homens como mulheres. Na viagem,
quando já estava próximo de Damasco, viu-se de repente envolvido numa luz intensa vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e aí te dirão o que deves fazer. Os companheiros de viagem de Saulo tinham parado, emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, nada via. Levaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Ficou 3 dias sem vista e sem comer nem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou-o numa visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor continuou: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, procurar em casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo, que está a orar. Entretanto, Saulo teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava e impunha-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas todo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém. E agora está aqui, com plenos poderes dos príncipes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse-lhe: Vai, porque esse homem é o instrumento escolhido por mim para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então Ananias partiu, entrou na casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor. Esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficares cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois, levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado o alimento, readquiriu as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo
Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus, ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, nesta alegria de celebrarmos esta Eucaristia, é importante vermos nesse Evangelho que acabamos de escutar a conclusão desse tema do Pão da Vida, que nos apresenta São João. É o Evangelho de um episódio importante porque é a nossa vida quando se trata da Eucaristia, porque é Jesus. Quando nós contemplamos esse Evangelho, de certa forma, logo vai nos remeter a esta presença real de Jesus no seu corpo e no seu sangue. No entanto, vemos aqui dúvidas da parte dos judeus, perguntas, questionamentos, que também está no coração de tanta gente hoje. E sempre estará, com certeza, de modo particular, para aqueles que não têm fé ou que têm dificuldade de acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia. Os judeus discutiam entre si como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer. E logo Jesus vai entrar para nós dentro desse tema para dizer: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Significa, meus irmãos, que Jesus está a dizer para nós, não no sentido figurativo, mas para dizer que aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue deve comprometer-se com a vida dele em nós. Comprometer-se é muito mais do que vir à missa e comungar e ir para casa. Comungar Jesus tem que ser algo mais profundo, capaz de fazer com que a nossa vida seja uma vida nele. Por isso, comer do corpo e beber do sangue de Jesus é ter a vida dele em nós. E como ele mesmo diz nesse Evangelho, que ele vive pelo Pai, quem come da sua carne e bebe do seu sangue, viverá por ele. Será que nós temos consciência desta palavra na nossa vida? Viver por Jesus? O que significa viver por Ele? Não é apenas cumprir preceitos, não é apenas, como eu disse, vir à missa, comungar e ir para casa. É muito mais exigente que isto, porque somente aquele que comunga do corpo e do sangue de Jesus e tem a consciência de que Ele está em nós como vida, nós vamos viver como Ele quer que nós o vivamos. Viver para Jesus é viver praticando na nossa vida aquilo que Ele deseja que nós o praticamos, de modo particular, o amor aos irmãos. Porque a nossa vida deve perpassar justamente por isso, por uma entrega de uma vida que está intimamente ligada ao Senhor. Quem vai nos dizer isso hoje, na nossa liturgia, é o próprio São Paulo, que a partir daquilo que São Lucas nos apresenta, que na verdade São Lucas vai apresentar esse relato da conversão de São Paulo 3 vezes, para demonstrar a importância da conversão, desta mudança de vida de Paulo, para a nossa vida também. Paulo, nesse texto que apresenta vários elementos que chamam a nossa atenção, com certeza. O elemento de que Paulo está, ou Saulo ainda, antes de conhecer Jesus nesse sentido, vai pedir uma carta para poder algemar, prender todos aqueles homens e mulheres que acreditavam, que seguiam Jesus. Então, vem aí, com certeza, um sentimento de ódio, de perseguição no coração de Saulo. Depois vem o encontro com Jesus, a queda, a cegueira. Depois vem o encontro com Ananias, a sua cura, da cura da sua cegueira, o seu batismo e depois o anúncio de Jesus. Esta é a vida do nosso, é a nossa vida, a vida do cristão, a vida do batizado, que devemos experimentar na nossa vida, como São Paulo experimentou, um processo de mudança de vida, que muitas vezes, mesmo nós já sendo batizados, caminhamos como cegos. Diz o texto
estava de olhos abertos, mas não enxergava. Muitas vezes a nossa vida é assim. Enquanto nós não fazemos uma experiência verdadeira do encontro com Cristo ressuscitado, nada muda na nossa vida. Continuamos a dizer as mesmas asneiras, continuamos a pensar as mesmas coisas más, continuamos a desejar sempre aquilo que é passageiro e não muda nada. Por isso a importância de ir em busca de fazer essa experiência verdadeira, de maneira que a nossa vida seja transformada, como a de Saulo, como de tantos outros que conhecemos a história. Vivemos no tempo da ressurreição, meus irmãos, e devemos permitir com que o Senhor alimente a nossa vida com estas leituras e tantas outras, para que nós também possamos sair da Eucaristia determinados a poder e querer mudar, para que na nossa vida também seja, que a nossa vida também seja transformada, como foi a de Saulo e de tantos outros. Por isso, comprometer-nos, comungar do corpo do Senhor, viver da sua vida é viver por Ele. Não é apenas comungar em si, mas fazer com que a vida de Jesus seja também na nossa vida algo transformadora. Peçamos então a intercessão de Nossa Senhora, assim como a intercessão de São Paulo, apóstolo e tantos outros, para que nós nos comprometemos em viver essa vida em Cristo, deixando Ele também transformar-nos. E é que assim saibamos experimentar o que significa comer do corpo e beber do sangue de Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Jesus escolheu, preparou e chamou Paulo, para que ele levasse o seu nome a toda parte. Oremos pelos que continuam esse trabalho, dizendo: Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos que, por causa de Jesus, são ameaçados de morte, pelos que lhe perguntam: quem és tu? Como fez Paulo, e pelos que lhe respondem: eis-me aqui, como Ananias, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos perseguidores que se convertem e seguem a Cristo, pelos catequistas que lhes ensinam o Evangelho e pelos ministros que lhes dão o batismo e a Eucaristia, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos catecúmenos que adoram o Filho de Deus, pelos jovens que o reconhecem como grande amigo e pelos adultos que aprofundam a fé batismal, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos descrentes que acolhem o Evangelho, pelos fiéis que acreditam nas palavras de Cristo e pelos que se alimentam do seu corpo e do seu sangue, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Por todos nós que adoramos o pão vivo descido do céu, pelos que fazem dele o seu alimento cotidiano e pelos que permanecem em Jesus e por ele vivem, oremos. Cristo, ouvi nossas súplicas. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, dai-nos hoje fome e sede de vós, e no último dia a ressurreição e a vida eterna, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos.
Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, esses dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos a oblação eterna para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o gênero humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclama a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem comer deste pão e beber deste
Disse Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu para a vida do mundo. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Quem comer do pão que eu lhe der não há de morrer. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre.
Fiz de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins do mundo. Fiz de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins do mundo. Ó Deus, dai ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Fiz de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins do mundo. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Aí o noblesse religiosos objetos. Agora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Eu desejo a todos vós uma boa continuação de um santo dia, bom retorno para as vossas casas e um bom almoço. A mesma coisa desejo para aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com as vossas vidas, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Pátria que é vossa, Senhora dos céus, dai honra, alegria e a graça de